Bom, então está sendo gravado agora, tá bom? Bom, então assim, a partir do final de 2018, início de 2019, eu comecei a procurar, né, respostas para entender aquele método que aquele professor de francês me ensinou, né? E que não é ensinado em nenhuma escola tradicional de idioma, nem de francês, nem de inglês, nem nas melhores, as mais caras, né? E aí eu comecei, né? E ao mesmo tempo, à medida que eu fui tendo contato com grandes poliglotas, né? Então tem o Steve Kaufman. O Steve Kaufman, ele é fluente em 17 idiomas, exatamente. Não, o cara é fluente em 17 idiomas. Para você ter uma ideia, ele está atualmente estudando o idioma persa, o persa. Só para vocês terem uma ideia. Ele é fluente no chinês, no inglês, no francês, no espanhol, no português, no nosso português, no italiano, no alemão, certo? E japonês, enfim, vários idiomas, né? São 17 ao todo que ele é fluente. Ele está estudando atualmente o idioma persa, né? Que não é um idioma assim muito conhecido, né? E nem estudado. Uma, mas ele está estudando atualmente, né? Ele começou há algum tempo já. E também tem a Lídia Machova, né? Que eu também vou mandar o link dela para vocês. A Lídia Machova, o Steve Kaufman já é um pouco mais, né? Ele já está na terceira idade. Ele tem mais ou menos 60 e pouco, 70 anos, fala 17 idiomas. A Lídia Machova, ela deve ter entre uns 30, uns 20, assim, vou chutar aqui a idade dela, mas ela deve ter entre 20, 28 a 32 anos. Ela é jovem e ela fala 9 idiomas, né? E já trabalhou como intérprete internacional, certo? Então, eu vou passar o canal desses dois poliglotas, certo? Para que vocês é, possam acompanhar, né? Apesar que tá tudo em inglês, né? Mas, assim, de qualquer forma, tem alguns vídeos deles. O Steve Kaufman mesmo tem vídeos que ele grava em espanhol, que dá para vocês perceberem ou entenderem, e também em português, né? Então, tem uns vídeos dele em português, aí vocês podem assistir o vídeo em português, né? E a Lídia Machova tem algumas palestras dela que são legendadas em português, que ela deu palestra lá naquela plataforma TED Talk, não sei se vocês conhecem, né? Que ela falando sobre os segredos para se tornar influente em qualquer idioma, né? E ela fala 9 idiomas. Ela é fluente em 9 idiomas. É, bom, vamos lá. Então, assim, eu comecei a acompanhar esses poliglotas, né? Tem alguns poliglotas brasileiros também. Tem um que fala 11 idiomas, que eu esqueci o nome dele agora. Tem outro também que fala quase 16, 17 idiomas também. Também esqueci o nome. Vou me lembrar até o final da aula e vou mandar para vocês. E cada um deles, né? Todos eles, e principalmente Steve Kaufman, né? Que para mim é o maior de todos, né? Atualmente, eles falavam do método, né? E eu percebia que era bem diferente do que é ensinado nas escolas tradicionais de idiomas, né? Que a gente paga caríssimo por sinal. E o Steve Kaufman sempre se referia ao Steve Krashen, que foi aquele que eu mandei o vídeo para vocês ontem. Inclusive, eles são amigos pessoais, né? Eles têm até... tem alguns vídeos que eles gravam juntos, falando do aprendizado do idioma. Aí o Steve Kaufman sempre fala da experiência pessoal dele no aprendizado de idiomas e o Krashen, que é o que eu mandei o vídeo, ele explica cientificamente o porquê que ele tem o sucesso, né, no aprendizado de idiomas. E aí eu comecei, né, em função disso, eu comecei a me interessar pelo estudo da teoria da linguagem, certo? Falei, pô, eu vou ter que estudar esse Stephen Krashen aqui, os poliglotas estão falando dele, né? Ele até, essa Lídia Machova que eu expliquei, que eu falei para vocês, que eu mencionei, ela organiza um evento anualmente em que ela
traz poliglotas do mundo inteiro para discutir, para debater, né, o aprendizado de idiomas, e eles já até chamaram o Stephen Krashen para, enfim, né, para palestrar para eles. Então, pô, esse cara deve ser o bambambam da teoria da linguagem, né? E, para minha surpresa, ele realmente é o bambambam na teoria da linguagem, né? E isso é estranho, né? Porque a gente nunca, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar da teoria do Stephen Krashen, né? E nem mesmo entre os professores de inglês, né? Nem mesmo os professores de inglês de cursinho de idioma e tal. Né? Talvez na área de letras, né? Uma pessoa que faz a universidade tenha conhecimento, mas e todo ensino, né, não se baseia nas teorias do Crash. Bom, vamos lá, vamos resumir aqui a teoria e depois eu vou falando um pouco mais desses detalhes. Bom, é o seguinte, a teoria da linguagem, ela tem diferentes escolas, né, participantes desse debate sobre o fenômeno da linguagem humana, né, que a ideia é, todas as escolas, elas procuram explicar a linguagem humana, né, como é que é possível, né, os seres humanos se comunicarem, né, então eles procuram explicar as razões, né, as causas da linguagem humana, então é o objeto de estudo, né, da teoria da linguagem, da linguística, melhor falando, e dentre todas as escolas participantes desse debate, né, que é um debate já antigo, as duas principais, que é que eu vou tentar resumir aqui, são o behaviorismo, que tem como principal expoente o Skinner, certo? O behaviorismo, e a teoria gerativista, que tem como principal expoente o Noam Chomsky, né, que vocês todos conhecem, né? O Noam Chomsky, que é um conhecido analista, né? Conhecido guru aí da esquerda internacional, né? Talvez um dos principais teóricos hoje, né? Enfim, os principais especialistas no papel que os Estados Unidos exerce na economia mundial, né? Então, um dos principais estudiosos do imperialismo americano, o Noam Chomsky. Mas ele é o guru da teoria na teoria da linguagem, né? Bom, vamos lá. O Skinner, vou ser bem sintético aqui, porque a ideia aqui é somente vocês ficarem cientes para depois, né, vocês verificarem o que devem fazer ou não para aprender o idioma, certo? O Skinner, certo? Que é o principal representante da teoria do behaviorismo, né, que é uma das correntes participantes desse debate dentro da linguística, ele acredita, né, que o processo de aquisição da linguagem, né, que permite aos seres humanos se comunicarem, né, se comunicarem, ele é produto, ou ela tem como principal causa o ambiente no qual a pessoa está inserida. O que significa? Que para que a pessoa adquira a linguagem, para que a pessoa torne-se fluente no idioma, né, ela tem que estar exposto ou exposta a um determinado ambiente no qual ela seja estimulada a produzir a linguagem, seja seja qual idioma for, digamos assim, pode ser o inglês, o português, o chinês, né, o persa, enfim, para que a pessoa adquira a linguagem, seja capaz de se comunicar, ela tem que se expor, né, a um determinado ambiente no qual ela seja estimulada a desenvolver a comunicação, né, tanto a compreensão quanto a sua capacidade de fala, certo? A linguagem falada. Então, segundo Skinner, o processo de aquisição de linguagem dá-se segundo a tríade experimento, repetição
reforço, tá? Então, a pessoa é submetida a um ambiente no qual ela será induzida a produzir a linguagem, e aí ela vai ser, né, à medida em que ela é exposta a esse ambiente, ela vai repetir, né? Vai repetir. Então, por exemplo, uma criança, né? Então, a Daniela me falou ontem que tem uma filha, né? Então, segundo a teoria do Skinner, por exemplo, a filha dela, o filho, não sei, né? O bebê dela, é, foi exposto, filho, né? Então, filho, né, Daniela? Ó, então, é, filha, né? Então, é um bebê ainda, basicamente, né? Está na infância ainda. Então, a sua filha, ela foi exposta, depois que ela nasceu, né? Ela foi exposta a um ambiente no qual ela foi estimulada a produzir a linguagem, certo? Então, o que acontece? Na medida em que você fala, o seu marido, não sei né, sua mãe, os avós dela, tanto materno quanto paterno, na medida que essas pessoas vão falando, etc., e vão estimulando a sua filha a produzir a linguagem, né, papá, mamã, esse tipo de coisa, né, a criança vai sendo estimulada a produzir, né? Então, ela, primeiramente, é exposta ao ambiente, depois ela vai começar a repetir o que as pessoas falam. A sua filha, ou a filha da Ine também, que é mãe também, falou aqui em outra aula, né? Então, a criança vai começar a falar, papá, mamã, vovó, enfim, né? E aí, ao longo do tempo, quanto mais essa criança for estimulada a produzir na língua alvo, né, no idioma alvo, ela vai aos poucos adquirindo a linguagem. Então, no início ela vai começar a falar palavras isoladas, depois ela vai começar, né, sendo exposta a um ambiente no qual ela ser estimulada a linguagem, ela vai começar a produzir sentenças um pouco mais complexas. Mamãe, eu amo mamãe. Aí já, né, você já tem uma frase. Depois ela vai produzir sentenças mais complexas ainda com o decorrer do tempo, certo? Então, primeiro, a criança é exposta a um ambiente no qual ela é estimulada a produzir a linguagem. Depois, pela repetição, né? Você vai ter. A criança vai procurar repetir aquilo que ela está ouvindo, né? Mamãe, papai, e frases mais simples, até frases mais complexas. E depois, só um momentinho, viu, Daniela? E depois vai ter o reforço. O que é o reforço? Ela vai continuar ouvindo as pessoas falando, né? Mamãe, papai, frases mais complexas, e aí esse processo vai virando uma bola de neve, né, ao longo do tempo, e após determinado período, né, em que ela vai sendo exposta a um ambiente, né, no qual ela ser estimulada a produzir a linguagem, ela vai adquirir, né? A linguagem vai ser capaz tanto de se comunicar fluentemente com a pessoa, certo? Que significa o quê? Escutar com facilidade, do jeito que a gente escuta, né? Então, vocês estão me escutando agora numa boa. E também, né, a produzir, que é o caso aqui, ó. Eu estou produzindo, né, a linguagem falada. Porque, segundo Skinner, eu fui condicionado a produzir nesse idioma que é o português, certo? Então, basicamente, é essa a teoria do Skinner, né? Tanto que se compara, né, faz uma metáfora que é um pouco grosseira dessa teoria do Skinner com ensinar um como é o nome daquele pássaro que esqueci o nome agora. Papagaio? Papagaio. Papagaio, papagaio. Obrigado, pessoal. Então, a criança aprender um idioma, né, adquirir a linguagem, é que nem um papagaio aprender a falar. Você pode condicionar o papagaio a falar uma determinada palavra, né? Então, ele é exposto ao ambiente, depois, né, ele vai ser estimulado a produzir, né? E aí, com o reforço, né, com a constante repetição, né, e com a constante exposição a um determinado ambiente, né, no qual seja estimulada a linguagem, ele vai começar
falar palavras, né, isoladas, etc. Então, seria a mesma coisa com o indivíduo, com o ser humano, com homens e mulheres, né? Então, é esse processo que permite o processo de aquisição de linguagem. É isso que permite ao Marcos, a Daniela, a Gisele, a Antônia, ao Rafael, ao Ebert, ao Adson, ao Júlia, os demais aqui, né, produzirem, ou, melhor dizendo, se comunicarem fluentemente, tanto do ponto de vista da sua compreensão oral, quanto do ponto de vista da sua fala. Alguém levantou a mão, quer tirar alguma dúvida? Acho que foi a Sim, Daniela. professor. Eu acho assim interessante em relação, por exemplo, ao meu filho, comparando. Ele, como o senhor falou, ele aprendeu a desenvolver a linguagem ouvindo os pais, ouvindo os avós, os familiares mais próximos. Só que ele não desenvolveu a escrita. Ele tem que aprender por fora a escrita, não é isso? Então, deve ser Eu vou mais ou explicar, menos por isso? eu vou explicar a escrita, eu vou explicar a escrita, certo? Quando eu chegar no crash, eu vou Certo. explicar a escrita, certo? E aí vai ficar mais, né, vai ficar mais fácil para você compreender. Entendi. É porque eu entendi isso e eu acho que é mais ou menos por aí. Tipo, ele desenvolve toda a linguagem, ele sabe falar, qualquer palavrinha ele sabe falar. Ele desenvolveu totalmente a linguagem. Só que ele não desenvolveu total, ele não conseguiu desenvolver a escrita, por exemplo, desde pequenininho, né? Ele tem que ir para a escola para poder desenvolver a escrita. Uma coisa é independente da outra. Exatamente. A aquisição de linguagem, vocês estão observando que eu estou utilizando o termo aquisição de linguagem, não é isso? A aquisição de linguagem de respeito a duas habilidades apenas: a compreensão, a capacidade de entender o idioma falado, e a fala. Somente isso. Leitura e escrita, certo? Leitura e escrita não tem a ver com a aquisição da linguagem, certo? Viu, Daniela? Não tem a ver. É uma coisa diferente. E aí tem a ver com o processo de Ok. conhecimento formal do idioma, que eu vou explicar mais adiante, certo? A aquisição é somente a capacidade de se comunicar. Agora, a capacidade de leitura e escrita aí é outra coisa. Aí não tem a ver com aquisição, certo? Não tem a ver com aquisição. Vamos lá. Vocês entenderam essa super simplificação da teoria do Skinner que eu fiz? Deu para entender? Todos? Sim, Alguém? professor. Então, beleza. Se ninguém Sim, tem dúvida, então, vamos lá. Por que eu falei da teoria do Skinner? Porque a teoria do Skinner é a base da metodologia ensinada nos cursos tradicionais de idioma, né? Então, nos cursos tradicionais de idioma, quando você vai se matricular no Wizard ou qualquer outro curso de idioma famoso, né? Você, desde o primeiro dia de aula, digamos assim, é estimulado, né, a produzir no idioma que você quer desenvolver a sua fluência. No caso, o inglês, o francês, o espanhol, né? Se você for na Aliança Francesa, é a mesma coisa, certo? Então, desde o primeiro dia, o professor te estimula, né, a produzir no idioma alvo, naquele idioma que você quer aprender. Então, o primeiro dia que você matriculou hoje no curso de inglês, a primeira coisa que o professor vai te ensinar é a se apresentar uma pessoa, ou perguntar o nome de uma pessoa, por exemplo. Aí você vai lá no curso de inglês, o cara vai, para você perguntar qual é o nome, por exemplo, eu quero perguntar o nome de Antônia. Aí eu falo, what's your name? Aí a Antônia fala, my name is Antônia Manuela. My name is Adson Felipe, né? E aí depois você vai perguntando outras coisas, né? Where are you from? Né? De onde você é? Né? How old are you? Né? Quantos anos você tem? Entre outras perguntas, né? Aí depois ele vai te ensinar você, por exemplo, o verbo to be e a produzir sentenças utilizando o verbo to be. I am teacher, I am teacher, e entre outras coisas, né?
Ou então, você falar sua idade. I'm 40 years old. Né? I'm 30 years old. Entre, enfim. Quem já fez curso de inglês sabe o que eu estou falando aqui, não sabe? Hein? É exatamente assim, professor. Isso. E fora isso, desse estímulo, né, a produzir, certo? Você também tem atividades que é o quê? Fazer, responder livros, exercícios, né, de gramática, botar aí as palavras estão embaralhadas lá, você vai escrever a frase na ordem correta, não é isso? Esse tipo de coisa que vocês vão aprender em qualquer curso de idioma, seja francês, seja espanhol, seja inglês, certo? Isso tudo se baseia na teoria do Skinner, certo? Isso tudo se baseia na teoria do Skinner. Bom, essa teoria, certo? Que serve como base para os cursos tradicionais de idioma, ela foi rejeitada pelo Noam Chomsky, certo? Todos vocês conhecem, né? Já ouviram falar do Noam Chomsky, mais como analista político, propriamente dito, do que como um grande teórico da, dessa área, da linguística. Bom, Noam Chomsky, ele desenvolveu uma teoria alternativa para tentar se compreender o fenômeno da linguagem humana. Então, a teoria dele, né, se chama teoria gerativista, certo? Para o Chomsky, a capacidade ou o processo de aquisição da linguagem não se deve à exposição do indivíduo ao ambiente, que é a base da teoria comportamental do Skinner, né, do behaviorismo. O behavior, no inglês, vem do comportamento, entendeu? Então, daí o nome behaviorismo. Para o Chomsky, certo? A nossa capacidade de adquirir um idioma, seja ele qual for, qualquer criança, a própria filha da Daniela ou da Anne, que estão presentes aqui, isso não se deve ao estímulo que essas crianças, ao estímulo do ambiente, certo? Para o Chomsky, o processo de aquisição de linguagem é uma propriedade inata dos indivíduos, é uma propriedade biológica dos indivíduos. Então, os indivíduos já nascem com essa capacidade de adquirir um idioma. Está inscrito no DNA das pessoas, certo? Então, o Chomsky, ele relega para o segundo plano o papel do ambiente no processo de aquisição de linguagem, certo? Para Chomsky, a aquisição da linguagem é uma propriedade biológica, é uma propriedade inata, né, das pessoas. Então, as pessoas, os indivíduos já nascem com essa capacidade, que é fruto da evolução da espécie humana. Então, para Chomsky, a comunicação, o falar o idioma, seja ele qual for, o se comunicar no idioma, certo? É uma propriedade ou uma capacidade que nós temos que é semelhante à capacidade que nós temos de andar, por exemplo, ou a capacidade que nós temos de enxergar as coisas, certo? Ou de ouvir as coisas, ou de cheirar as coisas, ou seja, uma capacidade biológica, certo? Uma capacidade biológica, né? É uma propriedade biológica, uma propriedade inata das pessoas. Então, para Chomsky desenvolver essa análise, né, essa explicação, ele procurou demonstrar, em conjunto de seus trabalhos, que existe uma região no nosso cérebro que é responsável pelo processo de aquisição de linguagem, que ele chama de dispositivo de aquisição, né, de linguagem, que no inglês seria Language Acquisition Device,
Language Acquisition Device, certo? Dispositivo de aquisição de linguagem, na tradução para o português. Então, nós temos um equipamento, né, temos uma região no nosso cérebro que ela é responsável pela aquisição, né, do idioma. Então, a filha da Daniela, a filha da Ine, ou dos outros colegas aqui que eventualmente tem um filho, uma filha, né, já nascem com essa capacidade, uma capacidade inata, já nasce com, né, com essa predisposição a, digamos assim, a se comunicar, né, fluentemente em seu idioma nativo, certo? Então, ele é ativado, certo? Ele é ativado. Então, as crianças, meninos e meninas, né, elas, a partir do momento que elas vêm ao mundo, elas já começam a adquirir gradativamente a linguagem. Então, é isso que explica, por exemplo, o fato de que a filha da Daniela, o filho, né, da Daniela, já consegue se comunicar com ela, né? Eu acredito também que o filho ou a filha da Anne também, né, já conversa com o pai, com a mãe, enfim, né? Com os avós, com os tios, certo? Então, nós já nascemos com essa capacidade, certo? Então, à medida que o tempo vai passando, esse dispositivo de aquisição de linguagem vai sendo ativado, né? E na medida em que ele é ativado, as pessoas vão adquirindo de forma inconsciente as estruturas do idioma, né? Do idioma alvo, do idioma nativo, certo? Então, uma criança lá nos Estados Unidos adquire essas estruturas porque o equipamento nesse dispositivo de aquisição de linguagem é ativado a partir do momento em que ela vem, né, sai da barriga da mãe, digamos assim, né? E a mesma coisa as crianças aqui no Brasil em geral, certo? Então, basta a pessoa nascer para que esse dispositivo seja ativado. E com base nessa interpretação, eu vou passar depois a palavra ao Marcos, existe para Chomsky, né, o que ele chama de gramática universal. O que é essa gramática universal? É ela que vai explicar o porquê da nossa capacidade de adquirir a linguagem. Segundo Chomsky, por mais diferente que sejam os idiomas, o inglês, o francês, o português, o chinês, né, o espanhol, o alemão e por aí vai, né, o sueco, por mais diferentes, todos esses idiomas, né, têm um padrão em comum, certo? Tem um padrão em comum. Então, a gramática universal é uma capacidade que nós temos de reconhecer os padrões existentes em cada idioma, que são comuns a todas as línguas. Que padrões são esses, professor? Por exemplo, produzir sentenças no idioma, certo? Então, eu digo assim, por exemplo, eu gosto de chocolate, certo? Eu gosto de chocolate. Isso é uma sentença no idioma português, certo? Então, o meu cérebro, né, esse dispositivo de aquisição de linguagem, a partir do momento que eu vim ao mundo, que eu nasci, né, ele começa, por meio dessa gramática universal, a reconhecer os padrões da língua que eu estou sendo exposto, né? Por exemplo, como nessa estrutura gramatical simples, eu gosto de chocolate, certo? Aí, a criança, à medida que, né, o tempo vai passando, ela vai começando a reconhecer esses padrões, devido a essa capacidade que ela tem no cérebro, certo? Então, ela vai, por exemplo, a filha da Daniela vai ouvir, eu gosto de chocolate. Aí, num outro dia, vai estar Daniela conversando com a mãe dela, com o pai dela,
Aí ela vai dizer assim para a mãe ou o pai dela, né? O irmão, se ela eventualmente tiver. Ah, eu gosto desse filme. Aí a criança vai reconhecer o padrão. Eu gosto de, né? Por mais que o complemento seja diferente, mas o padrão é o mesmo, né? Então, eu gosto de chocolate, eu gosto de assistir a um filme no final de semana. Me desculpem. Eu gosto de assistir a um filme, o padrão mesmo, eu gosto de. Então, o nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer esses padrões, certo? No inglês é a mesma coisa. Você tem um padrão. I like chocolate. I like chocolate. Certo? Você não tem a preposição de. Porque na maneira como eles falam, certo? Eles não usam I like of. Isso aí não existe no inglês. É I like chocolate. É direto. Certo? I like ice cream. I like music. I like music. Se eu for falar como é que é esse padrão aqui no português? Eu gosto de música. Eu não vou falar eu gosto de música. Eu gosto de música no português. Só que esse padrão no inglês é I like music. Então, essa gramática universal é que vai permitir que a gente reconheça esses padrões, né? Que são comuns a todos os idiomas. Então, todo idioma, por exemplo, tem sujeito, verbo e complemento. Todo idioma tem vogal e consoante. São padrões que o cérebro reconhece, certo? São padrões que o verbo reconhece. Desculpe, o nosso cérebro reconhece e à medida que a gente, né, que o tempo vai passando, o nosso cérebro gradativamente, de forma inconsciente, vai observando e identificando esses padrões. Na medida que ele identifica esses padrões, isso é que nos dá a capacidade de compreender o que está sendo dito. Certo? Então, o filho da Daniela, me desculpe, tem esse dispositivo de aquisição de linguagem no cérebro dele, certo? E aí, à medida em que as pessoas vão falando, o cérebro vai identificando esses padrões, né? E aí, esses padrões, essas estruturas do idioma, no caso do português, vão sendo absorvidos, vão sendo internalizados e passam a ficar armazenados nessa região do cérebro. Então, quando eu falo eu gosto de chocolate, vocês entendem automaticamente. Por quê? Porque essa estrutura já está armazenada no cérebro de vocês. Certo? Se vocês forem expostos ao inglês ou qualquer outro idioma, francês, etc., o cérebro também, à medida que vocês, né, começarem a se expor aos outros idiomas, também vai começar a reconhecer esses padrões em outros idiomas. A tal ponto que depois de determinado tempo de exposição, o cérebro vai reconhecer vários padrões do idioma que você está aprendendo e vai lhes dar a capacidade tanto de falar quanto de ouvir de forma fluente. Certo? Então, agora eu passo para o Marcos. Não, professor, não era nada não, é porque a sua imagem congelou por alguns segundos, não sei se ficou assim para todo mundo, e aí eu não tinha entendido o que é ativado, né? Mas depois, pelo que você explicou, a questão do dispositivo cerebral, etc., deu para entender tranquilo, viu? Só Beleza, isso. beleza, você quer alguma dúvida? Então, pessoal, essa é a teoria do Chomsky. Eu estou falando aqui de forma bem sintética, né? Que isso é muito mais complexo, né? Isso é muito mais complexo. Vou passar até uns textos para vocês, para quem tiver interesse, querer, né, estudar e tudo. Mas eu quero focar mais no método para vocês colocarem em prática, para vocês adquirirem a linguagem. Então, assim, por que nós falamos fluentemente no português? Porque o nosso cérebro, o nosso dispositivo de aquisição de linguagem, segundo Chomsky, né, absorveu, internalizou essas estruturas nessa região do cérebro, do nosso cérebro, certo? De tal forma que quando uma pessoa fala essas estruturas que são usadas na língua portuguesa, a gente entende automaticamente. A gente entende automaticamente. Se eu falar aqui, por exemplo, eu gosto de chocolate, vocês entenderam automaticamente. Vocês não têm dificuldade nenhuma. E por que vocês entendem automaticamente?
Primeiro, tem a gramática universal, que é capaz de reconhecer essa estrutura, né? Que é um padrão existente na língua portuguesa. Eu posso falar tanto eu gosto de chocolate, quando eu posso falar eu gosto de ir ao cinema. Ou então eu posso dizer eu gosto de visitar São Paulo ou visitar os Estados Unidos. Mas o padrão mesmo, eu gosto de ir, né? Fora outros padrões. Então, todos esses padrões já estão internalizados nessa região do cérebro. Tá? Então, quando eu falo aqui, vocês já reconhecem automaticamente esse padrão. E aí você já tem a compreensão automática, né, do que eu estou falando. Porque todas essas estruturas, essas milhares de estruturas da língua portuguesa, vocês já adquiriram, já estão internalizadas, já estão armazenadas no cérebro de vocês, né? Por isso que a gente consegue se comunicar de forma fluente, dando aula no mestrado, ou batendo um papo com o vizinho, com o colega, com o namorado, com a namorada, seja lá o que for, certo? Com os amigos. Ficou clara essa parte do Chomix? Sim, professor. Oh. Sim. E só para finalizar, para entrar no creche, né, que é o que nos importa, talvez, Daniela, você entenda agora por que sua filha, ou filho, desculpa, seu filho, consegue já produzir, né? Ele já fala, não já fala, Daniela? Já sim, ele fala tudo. Então, sabe por que ele fala? Sabe por que ele fala? Porque essas estruturas estão armazenadas no cérebro dele. Então, ele só faz botar para fora aquilo que já está, certo? É como se fosse um baú, certo? Que está armazenado todas as estruturas da língua portuguesa. Como, por exemplo, eu gosto de alguma coisa. Né? Eu gosto de uma estrutura. E tem estruturas muito mais complexas do que essa, certo? E observem, o Chomix, ele argumenta o seguinte, as crianças, né, pelo fato de elas terem essa gramática universal implantada no cérebro, elas conseguem produzir sentenças que nunca foram ditas na história da humanidade. Então, sua filha, seu filho ou sua filha, né, dependendo de quem eu esteja falando aqui, ela pode falar frases que nunca foram ditas por ninguém. Por quê? Porque ela combina pedaços de frases. Certo? Então, digamos que o filho da Daniela ouviu ela, em algum momento, dizer, eu gosto de sorvete. Aí, em outro momento, Daniela, conversando não com o filho dela, mas com alguém da família, né, a mãe ou o pai, falou, por exemplo, coisa tipo, eu vou almoçar porque eu estou com fome. É uma outra estrutura. Eu vou almoçar porque eu estou com fome. É uma outra estrutura, né? Então, vejam, o filho da Daniela, em algum momento, pode dizer, esse dispositivo de aquisição de linguagem permite que ele combine essas duas sentenças. Então, o filho da Daniela, em algum momento, pode dizer assim, eu gosto de ir ao cinema porque a imagem a imagem do filme é mais bonita do que a imagem do filme na minha casa. Ou seja, ele utilizou uma estrutura com o porquê. E mesmo tendo ouvido essas duas estruturas de forma separada no tempo e no espaço. Certo? Então, ele produziu uma sentença que nunca ouviu, por exemplo, tanto a Daniela quanto o pai dele falar em algum momento. Então, as crianças produzem sentenças complexas em função desse dispositivo de aquisição de linguagem. Né? Então, produzem sentenças que nunca foram ditas na história da humanidade. Eu vou produzir uma sentença aqui sem nenhum sentido, certo? Vai ser engraçado, mas só para vocês entenderem, certo? E olha que vocês vão entender, apesar da frase não ter sentido nenhum, certo?
para vocês verem como o dispositivo de linguagem funciona. É o seguinte, pessoal, eu me preparei, né, para disputar um campeonato de tênis em Saturno, né? Eu disputei contra o melhor jogador de tênis do planeta Saturno. Essa frase tem algum sentido em termos de realidade? Hein? Não, Não. né? Não. Primeiro que eu não sei jogar tênis. Eu não faço, nunca competi em tênis. Segundo elemento, não existe campeonato de tênis em Saturno. E terceiro elemento, não existe o melhor jogador de tênis de Saturno para eu disputar contra ele. Mas vocês entenderam. Por que vocês entenderam? Apesar de não ter nenhum sentido real aí nessa frase. Porque eu usei as estruturas da língua portuguesa. Então, eu combinei estruturas já existentes da língua portuguesa porque elas estão armazenadas no meu cérebro. Então, eu formei uma frase usando essas estruturas, mas que não tem nenhum sentido real. Certo? É isso que explica, por exemplo, as obras de ficção, da literatura, por exemplo. São obras fictícias, não são histórias reais, né? Mas são histórias que são produzidas, que partem da mente do escritor, né? Do romancista, né? E que a gente até se identifica. Por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, do Casmurro. É uma história que nunca, né? Não tem nenhum sentido real ali, é tudo ficção. Ou então é uma história de algum herói, de algum personagem da Marvel, da DC, a gente assiste esses filmes, é tudo ficção, história de bruxa, de Cinderela, etc. Não tem nada de real. Mas a gente entende as histórias, né, etc. Por quê? Porque ela usa estruturas da língua, né, que a gente domina, digamos assim, né, que é o português, certo? Então, o que o romancista faz, né, o o Machado de Assis faz, nada mais é do que combinar estruturas para viabilizar, né, o enredo de uma história fictícia, mas usando estruturas da língua portuguesa. E a gente entende aquela história, apesar dela não ser verdadeira. Por quê? Porque as estruturas fazem sentido para a gente, né? Fazem sentido para a gente. Então, a gente acaba compreendendo mesmo a história não sendo real. Então, nós combinamos essas estruturas tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita, né? No caso dos escritores, né, de ficção. Bom, e agora vem o último, que é o crashing, certo? O crashing, ele é partidário, né, da teoria do Chomsky, da teoria gerativista do Chomsky, certo? Só que ele vai explicar o fenômeno da linguagem para o aprendizado do idioma estrangeiro. Chomsky está preocupado com o processo de aquisição de linguagem da nossa língua nativa, da nossa primeira língua, né? Do idioma nativo. O Chomsky, o Krashen vai apenas expandir essa abordagem, essa interpretação para o aprendizado do segundo, terceiro, quarto idioma, ou seja, dos idiomas estrangeiros, né? Que é a aquisição da segunda língua, como é que ele fala. Certo? A aquisição da segunda língua. Então, para o Krashen, baseado em Chomsky, nós entendemos, nós adquirimos o segundo idioma, o idioma estrangeiro, seja ele qual for, francês, inglês, etc., no nosso caso, né? Quando nós entendemos mensagens naquele idioma. Quando aquelas mensagens fazem sentido para a gente. Certo? Então, para que a gente seja capaz, para que a gente tenha, como nos termos dele, né? Para que a gente tenha competência linguística, é necessário que a gente
se exponha ao idioma, né, e compreenda as mensagens que são ditas nesse idioma, certo? Que são ditas nesse idioma. Quando é que nós adquirimos o segundo, terceiro idioma em diante? Quando nós ouvimos e entendemos as mensagens que estão sendo ditas, e quando nós lemos e entendemos as mensagens que estão, né, escritas, certo? Ou seja, através do que ele chama de comprehensible input, certo? Que é, numa tradução grosseira, seria uma espécie de entrada compreensível. Então, para que a gente tenha para que a gente seja fluente no idioma, nós temos que receber uma quantidade enorme de input compreensível, seja quando nós estamos lendo, ou seja quando nós estamos ouvindo, para que a gente seja capaz de dominar aquele idioma, né? Ou seja, de falar e de ouvir com facilidade o idioma estrangeiro, certo? Ou seja, nós precisamos de toneladas de input compreensível, né? Não adianta, por exemplo, apenas ficar ouvindo e não entender nada. A gente tem que ouvir e entender o que está sendo dito para que a gente possa assimilar ou internalizar as estruturas do idioma, do segundo, terceiro idioma que a gente está aprendendo, certo? Então, o que é que vocês vão ter que fazer para ficarem fluentes no idioma que vocês quiserem estudar, no inglês, no francês, no espanhol, seja lá o que for? Vocês vão ter que ler bastante naquele idioma e compreender os que está sendo lido, certo? E também vocês vão ter que ouvir bastante no idioma, né, no segundo, terceiro idioma que vocês quiserem estudar, para que vocês sejam capazes de absorver as estruturas desse idioma, né, para que eles sejam armazenados no nosso dispositivo de aquisição de linguagem, nos termos do Chomix, né? E esse armazenamento dessas estruturas é que vai nos permitir, a partir de um determinado período, vai nos permitir adquirir a competência linguística, que é o quê? Adquirir a fluência no idioma que nós estamos estudando, né? Então, o método que eu vou ensinar para vocês aqui, é um método que se baseia nessa hipótese do Crash, do Comprehensible Input, certo? Então, o método vai se basear seguinte: vocês vão ter que ler bastante, certo? Então, 20% do método vai ser dedicado à leitura e à leitura compreensível. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso. E, por outro lado, ao listening, né? Vocês vão ter que se expor ao idioma falado, seja ele qual for, e aquilo que está sendo falado vai ter que ser compreensível para vocês que vocês possam internalizar essas estruturas, armazená-las, né, no dispositivo de aquisição de linguagem de vocês, certo? E deixar que a gramática universal, né, faça o reconhecimento do padrão do idioma que vocês querem aprender, seja ele qual for. Né? Então, o método vai se basear 20% em leitura e 80% no listening, né, no desenvolvimento da sua capacidade de escuta, certo? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, tá? E aí, para finalizar essa primeira parte teórica, acabei indo um pouco mais além, mas eu acho que é importante, do tempo, eu tenho que chamar a atenção aqui para dois termos que todo professor de inglês e todo linguista usa, né, para explicar o processo de aquisição de linguagem. Desculpe aqui né, daqui a pouco eu vou até dar uma pausa. São os termos de input e output, certo? O que é o input? O input tem a ver com aprendizado passivo do idioma, certo? O que é o aprendizado passivo do idioma? É quando você escuta,
certo? E quando você ler, certo? Você ler no idioma. Então, isso é o input. Escuta e leitura, certo? O método aqui que eu vou ensinar para você vai se basear no input e no input compreensível. São técnicas para tornar o input compreensível, para tornar a sua escuta e a sua leitura compreensíveis, para permitir a aquisição dessas estruturas e armazenamento delas no dispositivo de aquisição de linguagem. E o output, aí já respondendo a questão da Daniela, tem a ver com o aprendizado ativo do idioma. O que é o aprendizado ativo do idioma? É a escrita, a fala, certo? Então, eu estou botando aqui, né? Estou falando, então eu estou produzindo, né, no idioma. E a escrita. E a escrita, certo? Então, input, leitura e escuta. Output, fala e escrita. Na visão do Crash e também no Chomix, o output é sempre o resultado do input. O que significa? Para que você tenha a capacidade de falar no idioma, primeiro você tem que ter a capacidade de escuta no idioma. Então, a capacidade de fala depende da sua capacidade de escuta. Certo? E a sua capacidade de escrita depende da sua capacidade de leitura. Então, o output é o resultado do input. Para você falar, você tem que primeiro entender. E para você escrever bem, você tem que, primeiramente, ter uma boa capacidade de leitura. Certo? Ter uma boa capacidade de leitura. Vou até mostrar aqui a vocês. O livro do Crashing, que eu vou mandar para vocês, para quem quiser ler. Está em inglês, né? E não sei se vocês já lêem inglês, mas quem lê, eu acho que vale muito a pena. Deixa eu... Só um minutinho aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho, e aí eu projeto para vocês. Achei. Vou projetar aqui, alguém me fala se tá vendo, tá bom? Vocês já estão observando aí? Sim, professor. Então, aqui, ó, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A hipótese central da teoria da aquisição da linguagem, né? Da teoria é que a aquisição da linguagem ocorre somente de uma maneira, entendendo mensagens no idioma. Nós adquirimos a linguagem quando nós obtemos input compreensível, quando nós entendemos o que nós escutamos ou lemos em outra língua, né? Em outro idioma, né? Isso significa que a aquisição é baseada primariamente no que nós ouvimos e entendemos, não no que a gente e não quando nós falamos, né? Estou fazendo aqui uma tradução, certo? Está no inglês, certo? Esse livro é o The Natural Approach, Stephen Krashen, tá vendo aqui? É um livro que eu tenho em PDF,
publicado em 1998. E eu tenho também outro livro do Crashing, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mandar os 2 livros em PDF para vocês. Esse aqui, ó, Princípios e Práticas da Aquisição de Segunda Linguagem. Então, vejam que para o Crash, né, a gente não adquire a linguagem quando a gente fala. A gente adquire a linguagem quando a gente lê e escuta no idioma, né, e essa leitura e essa escuta é compreensível para a gente. E aí está a razão do insucesso dos alunos nas escolas tradicionais de inglês. Porque eles são o quê? Estimulados ao quê? A produzir no idioma, a falar e a fazer aqueles exercícios de gramática. Por isso que eles não adquirem a linguagem. Por isso que eles não conseguem adquirir a fluência, seja no inglês, seja no francês, no espanhol, qualquer outro idioma. Certo? Ou seja, os cursos tradicionais de idioma são apenas uma fábrica de ganhar dinheiro, mas que produzem resultados completamente satisfatórios. É tanto que tem um percentual, né, que é sempre que somente 3% das pessoas que começam a estudar um idioma conseguem adquirir a linguagem. Por quê? Porque os cursos tradicionais de idioma baseiam sua metodologia no desenvolvimento da fala, no output, e fazer exercício, né, de gramática em casa, que é totalmente ineficiente do ponto de vista da aquisição da linguagem. Certo? Totalmente ineficiente do ponto de vista da aquisição da linguagem. Então, o método aqui se baseia no input e não no output, na escrita. O output seria o quê? Escrita e fala. Não. A gente vai se basear o quê? 80% listening, escuta, e 20% em reading, ou seja, leitura, né? E, obviamente, em algumas técnicas para tornar essas mensagens compreensíveis, né? Então, esse é o resumo, né, da teorização, né? Queria saber se ficou claro para vocês. Se alguém teve dúvida, quer tirar dúvida. Sim. Ficou claro, professor. Sim, tá claro. Ficou claro, né? Eu quis mostrar o livro do Crash para vocês verem que tem fundamentação científica, né? Não estou falando nada que não... Então, inclusive, eu vou mandar o canal do Crash para vocês seguirem, né? Bom, então vou encerrar essa primeira parte aqui da teorização, certo?